Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h33. Eu sei que vocês estão estranhando de noite ou com óculos escuros desse, mas eu estava acabando de falar com a minha esposa, mozinha, que está aqui do meu lado, que está extremamente claro, né? Na verdade, a cirurgia foi tão boa que eu estou até com um pouco de fotofobia, né? Eu vejo a claridade e fica difícil conviver com ela, né? Esse óculos aqui é um óculos próprio para isso. Ele está meio torto, eu acho que é a minha cabeça que é meio torta, eu não sei. Mas a gente vai recomeçar as lives, né? E hoje é até um dia interessante, porque tem uma memória que as pessoas não costumam a se preocupar em fazer. Mas eu me preocupo, né? É a memória de São João 23, o Papa, né? O Papa bom, o Papa que pediu para o mundo o Concílio Vaticano II, né? O concílio que foi de suma importância, né? E que, na verdade, mudou muita coisa na igreja. E eu acho que a gente tem uma reflexão importante a fazer no dia de hoje com o Evangelho de hoje. Eu vou ver aqui se eu estou no ar, né? Vamos ver. Sim, eu estou no ar. Não sei se eu consigo ver a mim mesmo. Não consigo, mas estou vendo que eu estou no ar ali. E eu vou começar lendo o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O mais velho casou-se, morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, homens e mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste nos livros? Lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Bem, essa leitura é uma leitura, no mínimo, interessante. É uma leitura muito provocante e que eu acho que tem muito a ver
com os tempos e os momentos que nós vivemos hoje. Primeiro, porque o que a gente está assistindo aqui não é uma questão, vamos dizer, propriamente uma questão religiosa, e sim uma questão de pessoas que querem usar da religião para outros fins. De fato, nós temos aqui a briga dos saduceus e dos fariseus, e eles querem mostrar quem é maior, mas não porque eles acham que isso é ser maior ou melhor, né, no aspecto religioso. Aqui há muito pouco de uma preocupação espiritual, como muitos fazem hoje em dia na igreja. Muitos hoje querem trazer para si uma, vamos dizer, uma legitimidade espiritual, e com isso afirmam que isso ou aquilo, esta ou aquela forma de viver está certa ou errada. E isso piora. Por quê? Porque eles se escoram na Escritura. Então nós vemos pessoas defendendo determinados tipos de convivência, porque é assim que está na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia, não raro é falar dessa frase. Aliás, uma frase que o Luizinho Literal vira e mexe fala, está na Bíblia. Mas não adianta você ler a Bíblia se você não entende a Escritura. Não adianta você ler a Bíblia se você não entende que ela foi escrita dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural e dentro de um contexto social. E não adianta ler a Bíblia, entender todos esses contextos se você não entende o poder de Deus. E o poder de Deus aqui não é uma estrutura de poder mundano. Lembre-se que o próprio Senhor falou, o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz, a paz esteja convosco, ele não está falando da paz do mundo. Né? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. É necessário a gente entender que o projeto futuro, a vida depois da morte, não pode ser julgada ou pensada com as mesmas estruturas da vida que nós vivemos hoje em dia. Você está bem, Diácono? Estou ótimo, estou ótimo. Só estou de óculos escuro porque está muito difícil, a luz ainda está muito forte. Né? Com o tempo eu vou me adaptando. Né? Fica um pouco estiloso, mas acho estranho. O que eu quero dizer? Você não pode pensar a vida futura como se fosse, graças a Deus, fala Fátima, você não pode pensar a vida futura pensando na vida atual. Se você acha que a vida futura você vai ter uma casa, beijos, Mônica. Fátima está mandando beijo, Mônica. Está te mandando beijo, Fátima. Você não pode pensar que você vai ter uma casa, um emprego, que você vai ter isso ou aquilo. A vida futura vai ser um mistério. E alguns querem construir esse mistério dentro das categorias terrenas. Então, eles vão dizer assim, tudo vai perder o sentido, porque você vai estar diante de Deus e você vai ficar ali adorando ao Senhor. Não sei. Né? Mozinho, sabe quem é que está aqui do lado? Carol, sua sobrinha.
Carol? Oi, Carol. Boa noite, paz e bem, Carol, querida. fala com ela para ela me ligar a qualquer hora que ela tiver um tempinho. Carol, tia Mônica quer falar com você. Quando você tiver um tempinho, liga para ela, Não tá? vai atrapalhar ela. Ela não tá ligando para você porque ela não quer te atrapalhar, tá? Bom, se você não tiver o telefone dela, pode ligar para o meu que eu passo para ela, tá? Mas, Bernardo, eu acho que quando eu me encontrar com Deus, Deus vai me explicar tudo. Não sei. Pessoal, isso não é importante. A gente tem que parar de pensar a vida após a morte como se fosse complemento da vida que nós temos aqui. Nenhuma daquelas coisas que nós entendemos hoje, consideramos hoje, como riqueza ou como pobreza, como posição social ou falta de posição social, vai existir da forma como nós entendemos, é outro mundo. O reino de Deus é diferente do reino da terra. Jesus falou mais de uma vez, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Mas ele não disse o que determina o primeiro, nem o que determina o último. Mas aqui no final, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção hoje, quando me preparava para fazer essa live. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E em João, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 10, se eu não estou enganado, Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Então, a vida após a morte será a vida em plenitude, a vida plena, a vida absolutamente plena de vida. Mas como vai sê-la, eu não sei. Mas eu tenho certeza, e cada vez mais, porque eu estou lendo a encíclica do Papa Leão, né, a Magnífica Humanidade, é que a receita para essa vida plena, essa vida após a morte, se constrói na terra. Um compromisso na terra. E não é um compromisso individual. É um compromisso de toda a humanidade. Nem é um compromisso individualista, o compromisso do eu sozinho. Eu preciso resolver a minha salvação, a minha segurança, o meu conforto, a minha estabilidade, a minha saúde. Não. Nós precisamos agir em conjunto, criar uma nova sociedade, trazer o reino dos céus para a terra. Bernardo, mas a gente nunca vai conseguir isso. Mas nós vamos tentar. O compromisso de Jesus, o compromisso daqueles que seguem Jesus, não é com o sucesso, mas com a fidelidade, com o seguir em frente. Nos momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, de dor, continuar. Nos momentos de alegria, de felicidade, continuar. Porque não basta que um esteja feliz, é necessário que todos estejam felizes. Não é necessário, não basta que um esteja tranquilo, é necessário que todos estejam tranquilos. É por isso que o Papa insiste numa paz desarmada, porque enquanto houver desconfiança, enquanto houver pegadinhas, enquanto houver espizinhando, como é que o pessoal tretando, né? Eu vou ficar aqui, né, enchendo essa criatura para pegar essa criatura, né? Tem muita gente que faz hoje em dia isso, né? Coloca uma frasezinha no Facebook, no Instagram, aí alguém reage e fala assim, não, era brincadeirinha.
Enquanto a gente não quiser confiar um no outro, enquanto a gente não quiser entender um ao outro, e eu não estou dizendo que isso é fácil, enquanto a gente não se desarmar, a gente não constrói a paz. A gente não constrói o reino de Deus. E essa paz, ela não basta ser desarmada. Ela precisa ser desarmante. A gente precisa construir não só que nós nos desarmemos, mas que a humanidade se desarme. Que não nos preocupemos apenas com a nossa alimentação, mas com a alimentação de toda a humanidade. Não só com a nossa saúde, mas com a saúde de toda a humanidade. Não só com o nosso aceitar-se, mas aceitar toda a humanidade. E sabe, esse é o grande caminho, essa é a grande atividade e esse é o grande desafio. E, sinceramente, eu não acredito que ninguém possa fazer isso sozinho. Cada um vai ter que fazer isso junto com as pessoas à sua volta. E sabe, é muito difícil, porque nós temos que aceitar os limites de cada um, as dificuldades, as fraquezas. Todos nós vamos ter que ceder um pouco. Todos nós. Inclusive eu. Inclusive você. Todos nós teremos que abrir mão de algumas das nossas convicções. Inclusive eu. Inclusive você. Por quê? Porque esse era o erro do saduceu e do fariseu. O saduceu admitia que ele estava certo e os outros estavam errados. O fariseu admitia que ele estava certo e os outros estavam errados. Tanto o saduceu e o fariseu tinham certeza absoluta que o publicano não prestava. Mas no fim das contas, Jesus abre o braço para todas as pessoas. E o reino dos céus, o reino dos vivos, o Deus dos vivos, abre o seu reino para todo mundo. E por mais difícil que seja, é preciso que a gente faça o mesmo. Como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, de que forma e de que maneira, eu não sei. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Hoje eu falei pouco, né? A reflexão foi pequena. Eu volto a dizer, como eu estou recém-operado, a luz está incomodando muito, né? Eu tenho usado, inclusive, o grosso do computador usando fundo escuro, porque está difícil de usar fundo claro. Para eu fazer a live, eu precisei pôr o óculos, né? Eu não consigo ficar sem óculos, tá? Mas está assim, ó, o brilho é imenso, por isso que eu estou pondo o óculos para poder fazer a live, né? Eu estava, inclusive, sem falar, sem fazer a live direito por causa disso. Com esse óculos agora, depois de uma semana, eu comecei a melhorar. Então, catarata, a cirurgia foi muito tranquila, mas tem que cuidar do olho, né? Amém, gratidão, Diácono Bernardo. Ela perdeu o início, né? A Fátima está dizendo que perdeu o início, mas vai ver depois. Até hoje, eu tenho sensibilidade à claridade, Diácono. Dizem que fica mesmo, né? Mas assim, eu acho que vai melhorar. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. E amanhã eu tenho live com vocês, está combinado, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de João 23, o Papa bom, o Papa do Concílio Vaticano II. Desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.